Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejamos muito bem-vindos a esta casa de oração, a esse templo de luz, pois, embora lá fora chove, aqui nós estamos bem acolhidos, em busca sempre do esclarecimento, do consolo, que nos oportuniza no crescimento, no avanço e na melhora constante do nosso ser. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa da noite de hoje, quando a irmã falou ali que tragamos nossas crianças, que elas, de fato, elas não fazem barulho, elas não incomodam, é verdade. Mas eu complemento que é as crianças que nos trazem a casa espírita. Elas são o portal para que nós possamos nos achegar em busca da melhora. Muitas vezes pensamos que é só para elas, tá? Mas não. Primeiramente para nós, que necessitamos muito da ajuda dos amigos espirituais e, consequentemente, estando equilibrado, responsabilizado e consciente, nós temos de auxiliar esses nossos pequeninos através da instrução, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Bom, para a noite de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto que continua sendo atual entre nós e que nós precisamos em tempo iniciar esse processo, quem já não iniciou, para que consigamos de uma forma nos tornar melhores. O Espírito foi criado simples em conhecimento para chegarmos à perfeição. Demandará tempo, bem sabemos, muitas reencarnações, mas nós não podemos desistir. Nós somos centelhas do Pai, nós somos criaturas provindas de Deus, então temos que seguir constantemente nessa busca. Então, na noite de hoje, nós vamos falar sobre as prisões emocionais que nos paralisam na visão espírita. Entender um pouquinho aonde nós nos aprisionamos nesse processo, aonde nós deixamos de dar ênfase a situações, a momentos que são necessários e fundamentais para o nosso avanço, e nos acomodamos ainda em algumas situações. Então, pois bem, nós podemos entender que estas prisões são travas interiores. São situações onde nós nos aprisionamos de uma forma muito densa e que é necessário ainda para o espírito esta experiência neste corpo, nesta encarnação. Para que o mesmo entenda que o comodismo, que nos é tão atual e permanente, deve ser enxotado, retirado do nosso vocábulo ou até mesmo da nossa vivência. É importante nós entendermos o que é este comodismo. O comodismo que nós podemos interpretar e entender é aquele que nós justificamos que está tudo bom. Está tudo muito bem. Vamos deixar para a próxima. Nessa já deu o que tinha que dar. Já sofri o que tinha que sofrer. Já penei o que tinha que penar. Então vamos deixar para a próxima. É preocupante quando nós assim pensamos, porque daí nós deixamos de avançar. E a oportunidade reencarnatória, ela é passageira. Nós bem sabemos, né? Nós estamos aqui numa casa dos espíritos, onde nós hoje encarnados, também envolvidos pelos que já não mais aqui estão. Então é importante que nós entendamos que nesse tempo nós temos que nos comprometer e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que nós possamos tirar as lições necessárias para o nosso progresso espiritual. Então, meus irmãos, estas prisões emocionais, como condições internas de sofrimento, podem ser o medo, a culpa, o orgulho, a baixa estima, a dependência afetiva, a ansiedade, entre outras, que nos impede de avançar, que nos colocam de uma forma onde nós não conseguimos agir com liberdade, nem com paz,
nem com amor. Porque nós ficamos vibrando nesta sintonia e não nos libertamos. E a doutrina dos Espíritos, como uma doutrina esclarecedora e consoladora, ela nos possibilita, através da verdade, a libertação. Jesus nos deixou muito claro que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará dos nossos entraves, das nossas limitações, do nosso sofrimento, das nossas angústias. Mas é preciso nós aceitarmos o convite. E não é feio, meus irmãos, nós dizermos que somos cristãos, que seguimos a doutrina dos Espíritos, o catolicismo, ou qualquer outra das religiões que neste mundo existe, que nos aproxima dele, pois há muitas moradas na casa dele. E é a caridade que há de nos libertar, que é a caridade que há de nos salvar. Então é preciso que nós entendamos esse convite de uma forma mais ampla, de uma forma que nós consigamos, de fato, colocar em prática tudo que o Pai nos ensinou. Quando nós vamos citar ou falar sobre algumas das nossas prisões, nós vamos iniciar pela culpa, que é resultado de erros do passado que ainda pesam sobre a consciência do espírito. Nós nos sentimos culpados por não fazer algo, por não ter feito algo, por ter agido de uma forma incorreta. Tudo é algo que traz, que está atrás de nós, que já passamos, que já fizemos, que já cometemos. Então é preciso que nós tenhamos uma visão ampla e avante de tudo. Aquilo que passou, meus irmãos, nós temos de responder. A lei natural do Pai, ela é perfeita. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Certo? É isso mesmo. Então, se eu sou ou se eu fui alguém ruim, eu vou ter que passar por esse processo no futuro, no presente ou no futuro. Porque é uma lei do Pai que não permite que eu faça sem ter o meu retorno. Porque senão seria muito fácil, não é verdade? Eu praticar o mal, eu ser uma pessoa incompreensiva, injusta, que está tudo certo e seguir em frente. Não, não existe. Para o Pai, que é sábio, bom e justo, existe nos transmitindo esta lei. Tudo que se vai, volta. Por isso que a gente faz um chamamento muito grande para a conscientização do que nós estamos fazendo hoje em nossa vida. Ou o que nós estamos fazendo da nossa vida. Eu sei que nós somos espíritos imperfeitos na caminhada do progresso. Todos nós. Todos nós. Mas não podemos mais justificar esse processo como um impeditivo para o nosso avanço, para o nosso progresso. Porque aí nós vamos para o viés da fraqueza. Todos nós somos fracos. Todos nós sucumbimos. Mas que isso não seja a justificativa para o próximo passo. Quando diz que atrás ficou, tenho consciência de que errei, por isso vou responder, mas de agora para frente eu quero fazer o certo. Eu quero vibrar, eu quero me envolver, eu quero me comprometer com o que é certo. Mas isso é algo que deve ser feito de cada um, individual. Porque a conversa é entre eu e Deus, Deus e eu. Então nós não vamos procurar a Débora como responsável pelo meu erro. Não, mas eu cometi aquele ato porque lá na casa espírita, onde a Débora trabalha, ela não falou, ela não disse. Mas, meus irmãos, aí nós vamos procurar o culpado em outro quando nós temos o livre-arbítrio de escolher se nos serve ou se não serve, se é bom ou se não é bom. Então devemos ter muito cuidado com esse processo de culpabilidade, porque o Espírito carrega esse peso até que compreenda, repare e perdoe. Enquanto nós não compreendermos, repararmos e perdoarmos, esse sentimento de culpa ainda estará conosco. A gente sabe
que perdoar aqueles que não são afins, ou aqueles que nos fizeram algo que não foi tão bom assim, nós temos dificuldade. E que nós não vamos de uma forma, como diz Jesus, de fato, amá-lo como amávamos talvez antes. Porque a gente sabe no verbete popular que cristal quebrado, mesmo que a gente una, ele nunca mais ficará igual. Mas Jesus quer que nós, pelo menos, vivenciamos bem, respeitando, compreendendo. A gente sabe que chamar para o nosso convívio, para o nosso afado, para o nosso lar, não vai ser a mesma coisa. Mas que nós não deixamos de fazer a parte correta do caminho. Que é compreender, que é reparar, e através do perdão, saber que segue o teu caminho, que eu também seguirei. E não com o pensamento que não passe mais na minha frente, não me convide mais. Não, meus irmãos, então nós já estamos errados. Voltamos para o erro e não mais para o acerto. Então nós temos que ter muito cuidado. O medo inclui o medo da morte. E grande maioria de nós ainda tem esse medo. Mesmo nós espíritas. Não sejamos hipócritas em dizer que não, nós não temos medo nenhum. É tão bom essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de estar nessa doutrina, claro, que é libertadora, consoladora, para nós que estamos convivendo com essa situação da morte, que pode chegar a qualquer momento. Não se assustem, meus irmãos. Mas é algo natural. Nós nascemos para um dia partirmos. É natural, é necessário para o espírito. Porque este corpo bonito que vos fala aqui é uma prisão para o espírito. É uma prisão. Então o espírito precisa seguir a sua caminhada em ascensão e retornar para a sua verdadeira morada, onde o mesmo se encontrar muito mais tempo do que aqui. Mas que aproveitemos o tempo aqui de uma forma correta, para não retornarmos mais com os mesmos erros, com as mesmas limitações, com as mesmas imperfeições, com os mesmos medos. Medo da solidão, medo do fracasso. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos dimensionando em nossa vivência, no nosso ser, na nossa casinha mental. Ela tem que ser limpa diariamente, meus irmãos. Isso não é trabalho só das mulheres. Não, de todos nós. O trabalho da nossa casa mental, ele tem que ser contínuo. Porque muito lixo nós vamos acumulando durante o dia. É uma fechada no trânsito, mas olha, se ele passar por mim de novo, ele vai ver. Ele vai ver, claro, ele não é cego. Mas eu tenho que entender que nós somos limitados ainda e temos que nos aceitar, nos compreender, para que tudo possa ter o seu início, o seu meio e o seu fim. Muitas vezes é uma memória espiritual de traumas passados, realmente. Nossos medos muitas vezes são de coisas que estão lá atrás. E que a gente, nesse momento encarnatório, não lembra. Não sabe o que é. Mas é algo que nos consome, que nos machuca. E a doutrina dos Espíritos vem através das mensagens nos esclarecer. Do estudo, como disse a irmã, que nos convida pertinho, logo abriu, está logo ali. Vamos fazer parte dessa oportunidade de estudar. O estudar não é se prender à doutrina, não é obrigatoriamente ser um trabalhador da casa espírita. Vamos parar com esse dogma na nossa cabeça de que, meu Deus, eu não posso estudar porque senão eu vou ter que ser. Médio todos nós somos, ponto, acabou. Seja na casa espírita, fora da casa espírita, nós somos. Então o estudo, a busca pela informação, ela é importantíssima e nós temos que estar sedentos continuamente, para que possamos saciar através sempre desses convites e das mensagens que essa doutrina nos oportuniza, que os Espíritos nos trazem. Pode ser visto como uma prova a ser enfrentada com muita fé, confiança na providência divina. E que dificuldade nós temos de confiar em aquilo que a gente não vê, que a gente não sabe se realmente existe ou não. A gente fala em Deus, sabe
Fala. A gente sabe que ele é o criador de tudo e de todos. Sabe? Mas a gente não consegue personificar. Então nós limitados ainda, como espíritos limitados, nós precisamos saber como foi, como é, que fisionomia ele tem. Não tem fisionomia nenhuma. Ele é a criação de todos nós. E esse Pai é amoroso, é justo, é bom, ele ama todos, mesmo no erro, no pecado, mesmo na maldade, porque ele sabe que nós vamos sair deste caminho, mas é preciso que nós queiramos. Agora nós vamos falar de um sentimento que ninguém de nós tem, que é mágoa. Ninguém se magoa com ninguém está tudo certo, né? Está tudo tranquilo. Mas infelizmente não é assim, meus irmãos. Nós nos magoamos com muita facilidade. Eu já tirei a palavra mágoa, digo que às vezes eu me chateio, mas também é filho. É filho da mágoa. Eu estou chateado lá com meu cunhado, que esses dias fez uma coisa que eu não gostei. E aí, olha, que eu remoei aquilo na minha cabeça. Eu digo, mas não está certo, parece que aquilo está me prendendo de avançar. Cheguei um dia em casa, abracei ele. Não me abracei. Não sabia nem o que era, o que estava acontecendo. Mas, então, a questão da mágoa é um vínculo emocional negativo que nos prende, ou melhor, que prende dois espíritos em uma energia densa. Porque a Débora me falou uma coisa lá que eu não gostei, então, Débora me pegou num dia errado. Eu já me chatei, já me magoou com ela, não precisa nem me chamar mais no WhatsApp, porque eu não quero nem conversa. Então a gente já fica numa situação, né, que a gente cria dentro de nós. E aí eu sempre digo, qual a necessidade disso? Eu me pergunto, claro que a gente sabe que tem um porquê, é preciso. Mas eu digo assim, ainda é preciso? Ainda é preciso. Porque nós ainda não conseguimos superar. Então nós nos magoamos, às vezes, com pessoas da nossa volta, que estão ali convivendo conosco por uma bobagem. Me perdoem a palavra, mas por uma pequena bobagem. Então, meus irmãos, vamos superar esses sentimentos de mágoa, de ressentimento com alguém que não foi tudo aquilo que eu sonhava. E será que nós fomos tudo o que a pessoa sonhava? A gente olha para o nosso lado. É aquela mesma situação que eu aponto o dedo para um, mas eu tenho 3 olhando aqui, 3 para mim. São coisas assim que às vezes eu me deparo para pensar, porque eu sou bem assim, meus irmãos. Eu não sou nenhum expositor da doutrina assim, top, daqueles bonitaços lá que falam muito bem, mas eu procuro falar o que meu coração diz para falar, que é o que eu entendo. Que eu acho que às vezes é mais fácil entender de uma forma mais suave, mais tranquila. Não que esses que estão lá em cima não tenham. Não é isso, meus irmãos. Mas, como a gente fala lá no meu estado, porque eu sou gaúcho, eu sou meio chulo assim. Mas é importante trazer sempre o sentimento, o que é certo. Então tenhamos muito cuidado com os ressentimentos, porque o perdão é a chave libertadora, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai caímos de novo para o perdão. A necessidade de perdoar sempre. Perdoar 70 vezes 7 vezes. É bastante, meus irmãos. É muito, mas é preciso. E que possamos nós, partir de nós, esse perdão, não vamos esperar para o outro. Mesmo que o meu cunhado tenha feito algo que me deixou, vou eu lá e fazer minha parte. Porque a minha consciência estava me batendo, meu irmão. Olha o que eu vou te dizer, ele era, por que tu está fazendo isso? Aí ele mandava réus, né, no Instagram ali, eu não sou muito nessa parte, né? Aí eu digo, não vou responder. Não vou nem olhar. Olha só. São coisas simples, mas que machucam. E que a gente não sabe que às vezes que é essas coisas pequeninas que vão nos corroendo e aumentando. Algo que nós não somos, que é orgulhoso e vaidoso.
nós não somos. E o orgulho é um obstáculo grandiosíssimo no progresso espiritual. Pois, bendito por Jesus, que foi duas chagas grandiosíssimas que estão dentro de nós que o mesmo não conseguiu combater. Egoísmo e orgulho. Porque depende de nós e não dele. Não dependia dele. E continua não dependendo. Por todo o seu ensinamento, por todo o seu acompanhamento, por todo o seu amor, por todo o seu cuidado, depende de nós retirar. Mantém o espírito preso ao ego e às ilusões da matéria, a vaidade. Eu, como não tenho apego nenhum, principalmente aos meus cabelos, os irmãos já podem ver, está tudo certo. É uma maravilha. Um frasco de shampoo de 400 ml para mim dura 8 meses. 8 meses. E eu me sinto maravilhosamente bem. Então, a minha vaidade referente aos meus cabelos, nessa encarnação, se o pai fez para me pegar, não me pegou. Porque eu convivo muito bem. Às vezes olho pessoas com cabelo comprido, com cabelo bem, acho lindo e maravilhoso, mas digo assim, esse trabalho eu não quero na minha reencarnação. Não. Para essa não. Então vejamos, tenhamos cuidado com a vaidade. Cuidar do corpo é obrigatório nosso. Obrigação nossa. É importantíssimo, porque este é a nossa roupagem, nosso veículo para o avanço do espírito aqui na Terra. Então tem que ser cuidado. Mas vamos ter cuidado para não abusarmos também. Porque nosso corpo também tem suas limitações. Será que um pouco que a gente quer muitas vezes implantar ou tirar dele, temos que ter muito cuidado. Apego. Apego às pessoas, a bens materiais e status. Ninguém tem disso. Nós não sentimos nenhum apego a nada. Bom, eu já no meu cabelo não tenho. Mas, meus irmãos, nós temos sim apego às nossas coisas materiais. Aquilo que a gente pensa que não... A gente diz assim, eu não consigo viver sem. Meus irmãos, claro que a gente vive sem. Só que a gente não experimentou esse caminho. Então é preciso nós termos muito cuidado com essas prisões, agora vou pegar novamente lá no início, essas prisões que nós estamos tendo ao longo do nosso processo. Que nós achamos que é, perdão pela palavra, bobagem, mas não é muito sério. Vejamos que são coisas simples, né? E que grande maioria de nós ainda tem. Que ainda nos corrói, que ainda nos machuca, que ainda nos deixa acomodados e sofridos ao longo do caminho. Dificulta a aceitação das perdas naturais da vida e o processo da desencarnação. De fato, quando nós somos também muito apegados ao corpo, Deus nos livre de ficar sem meu corpo, vamos cair lá para a questão da morte. É um desequilíbrio, meus irmãos. E todo o desequilíbrio há de nos representar dor, sofrimento. Baixa autoestima. Não. O espírito não pode se julgar indigno ou incapaz. Não, nós somos sim capazes e dignos do que estamos vivendo. E de sermos melhor cada dia mais. Através da busca, do trabalho, do esforço constante que cada um de nós faz. Nós falamos das dores, né? Mas como é que eu consigo superar essas situações, essas prisões, segundo o Espiritismo? O caminho do autoconhecimento, de nos conhecermos, saber que eu sou Atílio nessa encarnação e que eu preciso reparar algumas coisas que não estão conformes à lei do Pai, a criação divina. A reforma íntima, que é a gente, fazer a limpeza diária da nossa casa mental, mas de fato varrer para fora. Não podemos colocar embaixo do tapete. Deus está vendo. Quando a gente acha que ninguém está vendo, Deus está.
E nós estamos nos enganando. E a nossa espiritualização, o nosso aconchego com o Pai, com a doutrina, algo que seja que nos traz Jesus, que nos vive Jesus. É preciso, meus irmãos. O estudo do Evangelho é importantíssimo porque nos ajuda a compreender os seus ensinamentos, da reencarnação e das leis morais. Então o estudo é fundamental, ele é porta que abre para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para a nossa libertação. Preces e meditações é fundamental, nos eleva a nossa vibração e nos favorece no contato com quem? Com os bons espíritos, que é o que nós queremos, né? Uns não querem nem contato, a gente entende. A gente não entende, mas a gente quer ajuda, né? Mas então, é preciso que nós, através da nossa prece, da nossa meditação, nós possamos alcançar degraus que a vida corpórea não nos permite. Passe água fluidificada, recursos da casa espírita, que auxiliam na harmonização energética. Mas, meus irmãos, ela não é exclusiva da casa espírita. Tenhamos muito cuidado em achar que somente nós seremos salvos. Nós sabemos que existe no Evangelho, no Católico e tantas outras religiões. A terapia espírita e a autoanálise agora pegou, porque eu vou ter que me analisar, eu vou ter que entender o que eu estou precisando fazer para melhorar. Compreender sim das minhas limitações, mas eu preciso avançar. E o tempo é algo que nos machuca. Terapia, caridade. Todos nós fazemos, né? Seja ela material, ou seja ela moral, espiritual, que é, além do dar físico, que é preciso. Há pouco tempo a irmã estava dizendo que a casa se mantém com as nossas doações, com a nossa colaboração, e que esta proporciona, através de todos nós, as crianças, aos idosos, a todos que precisam também receber o físico. E recebendo esse físico é uma forma da caridade estar atuante, agindo. É uma ação concreta que rompe com o egoísmo e gera méritos espirituais. Vejamos só. É um combate contra o nosso egoísmo e que nos dá pontos positivos. Perdão, novamente nos fala, que liberta a alma da mágoa e rompe laços obsessivos com o passado. Olha só, muitas vezes nós somos o nosso próprio obsessor. Então não vamos achar que o outro é culpado. Que não, a irmã está me obsediando, eu não consigo mais ir para frente porque ela me olha com um olho assim que, não, eu estou vendo algo que nem existe muitas vezes. Então eu mesmo, aí eu caio na palavra lá anterior, inicialmente da autossabotagem, eu me saboto achando que é os outros, mas sou eu. Aceitação e resignação ativa. Nós temos uma dificuldade, mas é preciso. Porque não como conformismo, mas como confiança na justiça de Deus. Aceitar, se resignar, é saber que tem que ser assim. E nós temos que conviver harmoniosamente e salutarmente assim. Em resumo, vamos fazer um resuminho para a gente levar para casa? Mais fácil. Na visão espírita, e me permita uma leitura, as prisões emocionais não são castigos, mas oportunidades de crescimento moral e espiritual. Libertar-se delas exige esforço contínuo, autoconhecimento e fé na justiça divina.
Porque ao superar essas limitações, que são momentâneas, o espírito se aproxima de sua verdadeira essência, a luz, o amor e a paz interior. Vejamos como não é tão difícil assim. É preciso que nós queiramos nos libertar dessas prisões. Meus irmãos, para terminar, nossa intenção, entre algumas palavras descontraídas e outras mais sérias, não foi de apontar erro de ninguém, não foi de criticar ninguém, não foi de dizer que eu estou certo e os irmãos estão errados, ou vice-versa. A intenção nossa é de que todos nós possamos, dentro do que nos é da nossa capacidade, entender que nós fomos criados simples e sem conhecimento para chegarmos à perfeição. Que estamos no caminho. Que estamos suscetíveis a erros e acertos. Mas que possamos acertar mais do que errar. Porque o caminho do erro nós não queremos mais trilhar. Mas o caminho do acerto é o que nós queremos viver. Então, se nós já identificamos qual é o caminho, o porquê que nós escolhemos o da dor, o porquê que nós escolhemos o do sofrimento ainda, o porquê que nós escolhemos a vitimização ainda, é um convite para nós refletirmos. Inclusive, eu vou sair daqui com essa chuva maravilhosa, refletindo. O que eu preciso melhorar? O que de fato eu ainda preciso compreender que não compreendi, ou melhor, colocar em prática aquilo que ainda não coloquei. Nossas mensagens da noite de hoje foram retiradas do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, obras de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, e também algumas obras, ou melhor, a de Emmanuel é Pensamento e Vida em Nosso Lar, e de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, como Autodescobrirmos e o Homem Integral. Fica aqui um convite para que nós consigamos entender e buscar cada vez mais saciar a nossa curiosidade. Porque nós somos curiosos. E é um dos caminhos que nos traz a casa espírita. Além da dor e do amor, é a curiosidade. Que a paz esteja com todos nós, que saímos aqui em melhores condições do que quando aqui chegamos, levando luz, levando esperança e muito trabalho. Porque a gente precisa colocar em prática tudo que a gente aprende a cada dia, a cada instante. Venham na próxima semana, porque não estarei aqui, tenho certeza disso, e venham buscar cada vez mais esse conforto que a doutrina nos oferece. Muito obrigado mais uma vez à casa pelo convite, e que a paz esteja em cada coração, em cada pensamento, em cada atitude de todos nós. Que assim seja.